e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro nos bancos, para que, quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no a quem? A quem tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande. Mas a quem tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo. Onde? E o que acontecerá? Irmãos, eu deixo fazer uma pergunta. O que é fidelidade para você? O que é fidelidade? Não é o silêncio. Fidelidade pode ser uma pessoa leal, uma pessoa verdadeira ou algo verdadeiro, respeitável, obediente. Essa pergunta está numa obra de John Bevere, Multiplique. E ele fez essa pergunta sobre uma definição de fidelidade a milhares de pessoas, a empresários e a cristãos, crentes, evangélicos. E quase comumente a resposta passa por essas palavras que eu coloquei. Na obra dele, ele relaciona 7 palavras, dentre várias outras, mas as mais repetidas são essas palavras que eu acabei de falar. Mas ele traz algo interessante à luz da própria parábola, que às vezes nós não pensamos que fidelidade também está associado a quê? Multiplicação. Jesus disse nessa parábola: você foi fiel. Fiel por quê? Porque ele multiplicou. Tanto que para o que não multiplicou, deixa de lado, não vou nem falar, porque foi dura a palavra. Então, fidelidade está associada a todos esses conceitos que nós conhecemos, mas essencialmente, à luz desta parábola, fidelidade está associado também à multiplicação. Eu venho falando, queridos, há 2 anos, a nossa comunidade de fé, quanto mais generosos nós formos, mais generosos Deus vai abrir as comportas dos céus, irmãos. Isso não é palavra de motivação, é porque o pastor está fazendo, não. Palavra de efeito, eu nem gosto disso, eu nem sei fazer isso. É porque é bíblico. A generosidade move o coração de Deus. A fidelidade nossa, Deus multiplica em nós a ação dele. Portanto, nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre multiplique com fidelidade. Ou toda pessoa fiel multiplica ou recebe aquilo que é de Deus em forma 4, 5 vezes mais. Pastor, eu tenho sido fiel a Deus e parece que nada acontece. Porque tem isso, né? Pastor, eu estou aqui, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, e a minha vida não multiplica. Mas se você olhar bem, mas bem dentro, você sabe que está faltando algo. Eu perguntei nessa tarde a uma pessoa muito especial
o que ela faria? E você pode usar essa figura também. Eu ia comprar 5 talentos. Talento, aquele bombom gostoso. Chocolate. Só que me faltou a vontade. Me faltou talento. Eu ia entregar 5 talentos, aquelas barrinhas deliciosas, para um. 3 para outro. E aí já foram 50 conto, né? E um para uma outra pessoa. Vamos imaginar então que eu fiz isso agora. E você recebeu 5 barrinhas de chocolate talento. A minha pergunta para você é, seja sincero, mas sincero mesmo, irmãos. O que você ia fazer agora com essas 5 barrinhas? Que pergunta mais óbvia. É claro que eu ia comer, né? Quem recebia, fosse receber as 2, ia fazer o quê? Comer uma depois, né? Comer agora, outra depois. Quem receber 5 ia comer uma agora, outra agora, outra agora. Oi? E quem recebesse um? Apenas um. E olhar para o lado. Agora vem, né? Tá vendo? É sobre isso. O reino de Deus. A primeira coisa que a gente percebe quando a gente recebe é para nós. Poucos de nós pensaria em receber 5 e ninguém aqui mais recebeu, né? Então, toma aqui. Mas você não ficou sem nenhuma? Não. Eu não fiquei sem nenhuma. Eu multipliquei. Irmãos, essa figura é a mesma coisa. E quem recebeu um, pastor, quem poderia fazer? Partilhar. Não foi isso que Jesus fez, irmãos? Aquele garoto com alguns peixes e pães, ele poderia dizer assim, eu estou ganhando meu ganha-pão, literalmente aqui. E esse homem está querendo pão aqui no meio dessa multidão, eu vou cair fora daqui. Eu sei que ele deu, vendeu, ofertou. Eu sei que ele pegou aqueles pães e peixes. E Jesus fez o quê? Multiplicou. A tendência nossa, irmãos, quando nós recebemos e não compartilhamos, isso não é fidelidade e não é bênção. Isso se chama egoísmo. E às vezes eu digo assim, foi Deus quem me deu. Ele disse, se eu te dei, então compartilha. Porque, irmãos, não é sobre o que eu possuo, porque o que eu possuo não pertence a mim. É do meu Senhor. Então, no nome do Senhor Jesus, se nessa noite você receber 2 barrinhas, compartilha com o pastor. Por favor, porque eu gosto do chocolate. Irmãos, porque nós precisamos compartilhar. Essa parábola nos ensina nessa noite sobre fidelidade. Ninguém está falando aqui para a gente, nem eu, nem você, tirar daquilo que nos sustenta, que nos alimenta. Não é sobre isso, não é mesmo, não é. É sobre o que você tem e que você é e que Deus confiou a você. Eu falei na quinta-feira. Há uma potência dentro de você. Só vai se tornar ato quando isso acontecer na sua vida. Você deixar acontecer. A parábola fala sobre 3 servos. O que recebe 5, o que recebe 2 e o que recebe 1.
Mas eu quero extrair, irmãos, daqui algumas lições, 10 só. Primeiro, quando nós multiplicamos com fidelidade, isso acontece quando nós somos proativos. Proativos. No verso 16 diz assim: o que havia recebido 5 talentos, ele saiu como? Imediatamente. Aplicou e ganhou mais 5 talentos. A proatividade é demonstração de fidelidade. É quando eu recebo, eu entrego. Eu multiplico. Eu faço algo acontecer com aquilo. Quantas coisas já chegou à minha vida e à sua vida e nós não fizemos nada e aquilo passou pelas mãos. O texto é claro em dizer que quando ele recebeu, ele saiu imediatamente. O que implica dizer, e aqui rapaz, teve uma pessoa que aplicou o estudo essa semana que melhorou muito essa pregação. Joseni. Não ia falar o nome dele não, mas acabou saindo, vê? E ele disse o seguinte: ele já tinha planejado. Tanto que quando entregou a ele 5, ele, já sei o que vou fazer. Imediatamente ele ficou assim: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aqui, a gente fala assim: eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Seja sincero agora. Se caísse na sua mão agora, na sua conta agora, 500 mil reais, você sabe o que fazer, literalmente, o que fazer com 500 mil reais? Irmãos, ande preparado. Ande preparado. Porque quando chega, a gente fica assim: o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O governo fala assim: eu sei, toma imposto de renda, toma imposto de renda. Quando você vê, já foi tudo para ele. Eu tenho que saber e andar preparado. A palavra de Deus diz: andem sempre preparados para responder a razão da esperança que há em vós, que é Cristo Jesus. Então, se bater 500 contos na minha conta, oh Jesus, eu ia falar até línguas estranhas aqui já. Jesus, eu sei o que fazer. Já sei, Mas tem gente que vai fazer o quê? Comprar um carro de 150 mil. No mês que vem ele não sabe quantos impostos ele vai ter que pagar com aquilo, mas vai mais uns 50 de imposto sobre o carro. O governo come mais uns 50, quando ele perceber dos 500, e já foi. Vamos reduzir isso para uns 50 mil. Eu sei, pastor, minha dívida está quase 60. Eu pago. Irmãos, Deus está nos dizendo que tudo isso pode acontecer. Mas a verdade é, eu estou de fato preparado para o derramar da graça de Deus sobre a minha vida. E quando ela chegar, eu vou ter a proatividade de imediatamente ser fiel a Deus. Um autor diz assim, que a vida é 10% do que acontece e 90% de como reagimos ao que acontece em nossas vidas. Colossenses 3, 23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Rick Warren diz: Deus nos capacita a realizar o que Ele nos chamou para fazer. Imediatamente. Deus está te chamando hoje para um compromisso com Ele. Deus te fez de propósito e com um propósito para multiplicar no reino dEle. Mas Ele quer para agora. O tempo é agora, é hoje, irmãos.
Não dá tempo para parar e tentar assim, Senhor, deixa eu primeiro me despedir dos meus pais. Ele, não. Deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Faça como um profeta, queima a carruagem, queima o teu passado e recebe o que Deus tem para você e vai em direção a Ele. Simplesmente vá. Segundo, quando nós multiplicamos com fidelidade, nós aprendemos a superar o medo. Verso 25 diz assim: por isso tive medo, saí e escondi o meu ou o seu talento no chão. Eu sei que é repetitivo, mas olha o que esse servo está dizendo. Que ele teve medo. Se você observar no verso 15, Jesus diz assim, que ele entregou a cada um de acordo com a sua capacidade. Ou seja, todos eles tinham capacidade. Uns de 5, outros de 2 e outros de 1. Mas todos eles tinham uma capacidade na medida de. A capacidade vai ser, à medida em que eu mergulho, me aprofundo em Deus, eu vou ter capacidade. Então, se eu sou superficial, a minha capacidade é superficial. Se eu vou profundo em Deus, mais capacidade eu tenho. Mas todos eles receberam a medida da capacidade. Portanto, irmãos, é um princípio extraordinário de Deus. Você só vai ter a medida da profundidade em Deus. Se eu não estou recebendo a medida daquilo que eu espero receber, você só está recebendo a medida daquilo que você está buscando. E esse servo, ele teve medo. O texto diz que ele cavou um buraco. Olha o trabalho. Estou falando que você melhorou bastante. Na próxima vez eu vou fazer o GD. Ele cavou o buraco. Ele teve o trabalho de cavar o buraco. Não sei se a terra era dele, de quem era, se era do vizinho. Arranjar uma ferramenta, ou com a mão, enterrar o talento e esperar. Agora eu vou esperar o Senhor voltar. Porque ele teve medo. O medo, irmãos, nos paralisa. O medo nos impede de experimentar o multiplicar de Deus. Ele enterrou, literalmente, ele matou o talento dele. Deus deu vida a ele e ele foi lá e matou o talento dele. Tem gente que fica a vida inteira, pastor, eu não sei o que eu faço da minha vida. Talvez você está cavando buraco e enterrando talento, querido. Ah, eu não sei fazer nada, sabe? Sabe, volta lá na tua infância. Quanto que você aprontou na infância? Sabe? Quanta obra de arte na parede da sua mãe você fez? Que naquela época era um Picasso. Aí hoje quando alguém faz isso, né? É um rabisco danado, um negócio feio. Quantas coisas você escalou? Seu pai estava lá para te segurar. Quantas coisas você aprontou? Irmãos, você tem capacidade sim, porque não sou eu, a palavra está dizendo. Ele deu porque todos tinham capacidade. Mas por que eu não faço, pastor? Porque tem medo. E porque o medo me domina? Porque ainda não foi dominado pelo amor. Porque o amor lança fora todo medo. Quando o amor preencher toda a existência vazia do medo que habita dentro de nós, irmãos, porque ele expulsa, ele expele, ele joga para fora. Esse homem teve medo. C.S. Lewis, em sua obra Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, alerta que o perigo da complacência e do medo leva muitos cristãos à frieza espiritual e a se afastar de Deus. John Piper diz na sua obra Não Jogue Sua Vida Fora,
exorta os cristãos a viverem com ousadia, investindo seus talentos para a glória de Deus, ao invés de sucumbirem pelo medo de viver a vida, e aí não multiplica os seus talentos. Por que você tem medo? Medo pode ser muitas coisas, irmãos, muitas coisas. Inclusive pode ser alguma coisa de outrora que você não resolveu, que te bloqueia para fazer agora. Porque eu pego um talento e cavo um buraco e enterro? Não tem nem lógica. Não faz nem sentido eu pegar uma nota de R$200 que tem anos que eu não vejo, nem sei se existe mais. Imagine, qual é a lógica de pegar uma nota de R$200, cavar um buraco e enterrar? Será que ele estava esperando que ia nascer um pé de R$200? Não tem lógica, não tem sentido. É o que a gente acaba fazendo com a nossa vida. Eu pego o talento que Deus me deu, cavo um buraco e boto lá dentro e fico esperando que as coisas aconteçam. Ó Pai, ó vida, por que nada acontece? Deus fala assim: você enterrou o talento, você cavou um buraco. Terceiro, na verdade, e finalizo aqui, multiplicando com fidelidade ao ter uma visão correta de Deus. O versículo 24 diz assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Irmãos, a parábola, ela fala dos servos e do Senhor Deus. Uma visão errada de Deus. Olha a visão que esse homem tinha do seu Senhor. Eu sei que o Senhor é severo. Tem gente que tem uma compreensão de Deus como algo assim, um carrasco que está no céu, está só esperando. Estou esperando, quando ele cair, eu vou acabar de jogar uma pá de terra em cima dele e matar ele de vez. Irmãos, Deus, Ele é Deus, mas essencialmente Ele é Pai. E quando eu não tenho uma visão clara do Pai, eu só vejo o Deus, que é bom, que é justo, é verdade, e a parábola vai falar sobre isso, mas Ele é Pai. Então, quando eu não tenho uma visão clara do Pai, eu só vejo Deus como Deus, e tenho uma visão distorcida dele. E aí Deus só é aquele que julga, aquele que condena, aquele que está lá pronto para condenar os seus. Não, isso é na situação de Deus. Mas como Pai, Ele envia o Filho para salvar os seus, que ainda não existiam, que iriam pecar, desobedecer, não serem fiéis a Ele. Esse é o Deus Pai. E o que prevalece hoje, pastor? Deus é um Deus que não mente. Então Ele é Deus, mas Ele é Pai. Ele te confiou algo, então no nome de Jesus, mude a sua visão de Deus. Antes de ser carrasco e severo, Ele é Pai amoroso, que entregou o seu próprio Filho, preparou um lugar, está preparando um lugar para a minha vida e para a sua vida. Então qual é a sua visão de Deus? Quem não tem uma visão de Deus como Pai é porque nunca teve um pai. E talvez vai ter dificuldade eterna de conhecer Deus. E aí, Deus é sempre o carrasco. Mas o texto de Mateus, capítulo 25, verso 24, diz assim: que o servo que escondeu o seu talento justificou, acreditando que o Senhor era severo e injusto. Essa visão distorcida
levou ao medo e o paralisou, e ele não multiplicou. Irmãos, qual é o seu medo? Como você enxerga Deus? A W. Toss diz que o conhecimento do santo, na sua obra O Conhecimento do Santo, que enfatiza que a visão de Deus é mais importante para nós sobre aquilo que está sobre as nossas vidas do que as nossas próprias vidas. Ele diz que quando nós enxergamos Deus como tal, nós compreendemos a nós mesmos. Se nessa noite, você que está aqui, entende que Deus é só o Deus severo, eu sinto muito te dizer que enquanto você não restaurar a paternidade em Deus, você não vai compreender Deus. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Mas esse texto também nos ensina que esse Deus, ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai perguntar assim: Antônio, cadê os 5 talentos que eu te dei? Senhor, eu enterrei. Ou eu comi. Você ficou satisfeito por um tempo e agora eu quero de volta. Veja, queridos, o texto fala sobre os 3 servos. Todos eles eram servos. Mas a palavra dura que Jesus deu para o terceiro é assustadora. Ele diz: servo mau e negligente. Ele não desqualificou aquela pessoa como servo, mas ele disse que ele foi negligente. Então, no nome santo de Jesus, o que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? O que é que eu preciso fazer para multiplicar os meus talentos? A capacidade que está em você. E não sou eu. A Bíblia está falando, versículo 15. É não cavar buraco e enterrar talento nenhum. Porque vai chegar um dia que o Senhor vai voltar. Ele vai voltar e vai dizer assim: o que você fez? Para o último, para os 2, dos 5 e dos 2, ele disse assim: servo bom e fiel. No pouco você fez muito. Venha participar da alegria do seu Senhor. Ou seja, você alegrou o coração do seu Senhor e foi participar com Ele. Mas para o terceiro ele disse assim: servo mau e negligente. Tirem o talento dele, que ele havia enterrado, e diga-se de passagem, o talento estava sujo. Não está no texto. Eu posso imaginar, se estava enterrado, estava sujo. Ele ainda ter sido negligente, ele enterrou, sujou todo o talento e ainda entrega na mão do seu Senhor quando volta. Diz aqui: servo mau e negligente. Eu vou te tirar este e vou entregar para quem multiplicou. Você tem ideia do que é isso? Deus tira do negligente e dá para quem multiplica. Fidelidade está associada à multiplicação. Ele diz, versículo 28, tirem o talento dele e entreguem-no para quem tem 10. Pois a quem tem,
mais será dado, e terá em grande quantidade. E o outro, ele fez o quê? Lancem fora. Talvez você entrou aqui hoje sem nenhuma perspectiva de o que eu vou fazer da minha vida. Sabe o que é interessante, irmãos? Que nós definimos a nossa vida, carreira, eu quero dizer, a grande maioria. Por exemplo, os meninos do vestibular aos 17, 18 anos, definem uma carreira. É verdade que com o tempo, às vezes, vai buscar uma outra profissão, enfim. Mas aos 18, 19, 20 anos, a gente define uma carreira. Se é médico, se é engenheiro, se é, enfim, alguma coisa. Mas por que na vida cristã eu ainda não descobri o meu propósito? Por que eu não descobri ainda? Porque eu chego aos 20, eu não sei ainda o que eu quero da vida. Ou da vida cristã, da vida. Por quê? Às vezes eu estou fazendo a faculdade há 2 anos já, estou quase concluindo um curso, vou ser um excelente advogado, ok? E aí quando chega no reino de Deus, eu não sei como. Deus está dizendo assim, como que você não sabe? Como que a pessoa tem a capacidade de fazer uma cirurgia em uma pessoa, abrir o ventre de uma pessoa, tirar uma criança de lá, costurar o ventre novamente, cuidar de uma pessoa, quando ela chega no reino de Deus, assim, eu não sei fazer nada, como? Como? Me explica isso. A pessoa chega numa empresa, é capaz de administrar 500, 50, 10 mil pessoas. Quando chega no reino de Deus, ela diz assim, eu não sei fazer nada. Como? Eu passo horas numa sala de aula com 40 abençoados de 16 anos. E ali aquele está quase subindo pela parede, quase querendo te... E aquelas ameaças que vêm, né? Já recebi uma ameaça uma vez, de um abençoado. Se tu não mudar a nota, eu falei assim, aí bateu o baiano, né? Chamei a tia dele da escola. A tia dele botou a mão assim, ó. Se você ameaçar o professor de novo, nunca mais. As nossas profissões, nós sabemos o que fazer. Nós ensinamos até outros, mas no reino de Deus, eu não sei o que eu faço, pastor. Deus está te chamando nessa noite para desenterrar o talento que Ele te deu, que está dentro de você, irmãos. Tem conhecimento em você. Eu te entrego 1 talento, eu te entrego 2 talentos, eu te entrego 5 talentos. Não é a quantidade, é o que eu faço com os talentos que Deus me deu. Desenterre talentos nessa noite. Não queira ouvir do seu Senhor que vai vir. Ele vai vir, irmãos. Eu creio. Essa parábola fala sobre a vinda dele. E ele está vindo. Ah, pastor, já ouço isso há tanto, inclusive da sua boca, pastor. É porque eu creio na palavra. E ele vai vir e vai perguntar o que foi que vocês fizeram com o talento. Eu não sei fazer nada, pastor. E olha que eu não estou nem falando de dinheiro. Eu estou falando de habilidades e competências, de dons espirituais, de coisas que Deus nos chamou para a glória dele. Sobre isso. Estou falando de fidelidade nisso. Não estou nem falando de dinheiro não, esquece isso. Todos nós que estamos aqui fomos dotados de capacidade, de dons espirituais dos céus. Você tem. E Deus está chamando você. Eu não sei fazer nada. Deus é especialista de transformar o nada em existência. Então se você não tem nada, você já tem alguma coisa. Deus quer pegar o nada seu e transformar em alguma coisa. É cantar, é tocar, é pregar, é abrir uma casa, é ser um anfitrião, é ser um líder de célula, é ser um professor, é equalizar o som, é tirar foto, é fazer alguma coisa. Deus está te chamando.
Mas a resposta é de quem, pastor? É sua. Ou pega os 5 ou pega os 2, cada ou um. O que você vai fazer? Enterrar ou multiplicar? Eu quero te convidar a se colocar de pé no nome de Jesus. Irmãos, eu já falei aqui várias vezes e talvez eu não me canse de falar. Quem me conheceu na escola Lira Ribeiro como aluno, eu entrava mudo e saía calado. Apresentar trabalho, Deus me livre. Deus me livre. Falar em público, só Cristo. Nem pensar. Eu dava um jeitinho eu fazia todo o trabalho e deixava a galera, vai. Eu ficava só nos bastidores. Mas tinha hora que não tinha jeito, tinha que fazer alguma coisa, tinha que aparecer. Aqui está esse que vos fala. Até que um dia um pastor chegou assim e falou assim: pai, você vai pregar, né? Pastor Marcos. Falei, eu? É. Aí eu fui na quinta-feira, fizemos um curso, médico, aquela coisa toda e tal. Fui pregar. Meu irmão, preguei, já falei isso aqui, pregar no espelho a semana inteira no meu quarto. Minha mãe assim, tá doido, menino. Dentro do meu quarto, sozinho, com o espelho, maluco. Fiquei pregando a semana inteira dentro do quarto. Eu, Jesus, Deus, o Espírito Santo e o espelho. Aí eu fui na quinta-feira pregar em Isaías. Ele disse assim, você é doido, Antônio, pastor. Eu falei assim, agora que você falou isso, eu preparei Isaías. Aí eu preguei. Sabe quem estava aqui do meu lado? Sabe quem estava no segundo banco daquele dia, de uma quinta-feira? Ou era quinta ou era quarta-feira? Camila. Aceitou Jesus como Salvador. O trabalho foi tão bem feito que eu casei. Ô irmãos, Deus quer usar o teu talento. Eu sabia? Não, teve alguém que disse assim, ô rapaz, abre esse buraco aí, tem talento aí dentro. Eu não tenho, eu não sei falar como Moisés, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Alguém disse isso pra mim. Você tem, você vai fazer. Eu falei assim, não vou. Ele vai pro seminário, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Toma aqui, preguei uma, preguei duas, liderei jovem, tá, fui fazendo. Errei um monte, fiz um monte de besteira. Continuo tentando acertar. Mas no reino de Deus não dá para parar, irmãos. Meu convite nessa noite é, vou ser bem direto, tá? Vamos começar. Qual é aquela música, né? Essa música agora. Meu convite é, primeiro, se você quer reconhecer Jesus como seu Salvador, vem aqui que eu quero orar por você. Segundo, se você quer desenterrar o seu talento, você sabe que você tem, sai do seu lugar e vem aqui. Terceiro, se você quer ser um lá anfitrião, um co-líder, líder de célula, alguma coisa nesse sentido, sobre a visão da igreja, sai do teu lugar, Deus está te chamando, vem aqui na frente, eu quero orar por você. No nome santo de Jesus, é hoje, irmãos, que Deus está te chamando, sai do teu lugar, desenterra o teu talento agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Oh Deus. Glória a Deus. O nosso novo líder de célula está surgindo aí, hein? Quem quer aceitar Jesus como Salvador, venha no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, oh Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh Deus. Bendito seja o teu nome, Pai. Oh Jesus, desenterra talentos hoje, Pai. Oh Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer reconciliar com o Senhor, Deus está te chamando, Deus está te chamando. Deus quer usar a tua capacidade. Oh queridos, oh Deus. Querido, na igreja central, uma menina de 12 anos, a mais nova líder de célula foi levantada, 12 anos, liderar célula, uma igreja que tem quase 3.000 células,
26 mil pessoas. Uma adolescente foi levantada para liderar outras pessoas. Não tem idade, tem vontade. Deus quer usar a tua casa, a tua vida, no nome de Jesus. Oh Deus, move nessa noite, Pai. Desenterra talentos, Deus. Salva vidas, Pai. Aleluia. Oh Deus. Oh Deus. Vai estar aqui na frente, Jesus. Oh Deus, Pai eterno que estás nos céus, aleluias, Deus, aleluias, Pai. Oh Deus, eu sei, Pai, eu sei que Teu Espírito Santo está falando aos corações aqui, Deus. Não é sobre nós, é sobre Teu Espírito Santo, Pai. É sobre Teu Espírito Santo, Pai. Sopra, 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 Jesus. Autoridade, ousadia, no nome de Jesus. Que levantem, Deus, nessa noite líderes, lares, vidas sejam abençoadas e reconciliadas. Restauração, salvação, para a glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, sopra, Pai. Sopra, Deus, sopra, Pai. Oh Deus, se há pessoas também com medo, Deus, com medo, Pai do Senhor, porque ainda não tiveram uma experiência com o Pai, com Deus Pai, com Deus bondoso, com Deus amoroso, com Deus. Deus, nessa noite, tira todo medo, Jesus, tira todo medo, Pai, lança fora, Pai, todo medo, Jesus. Reconcilia-nos, Pai, contigo, reconcilia-nos, Deus, com o Senhor. Vai curando, Pai, nessa noite, vai salvando nessa noite, vai restaurando, Pai. Oh Jesus, nós abençoamos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um dos meus irmãos que estão aqui no altar, aos que estão reconhecendo Jesus como Salvador. Escreve, Pai, os seus nomes no livro da vida. Aos que estão, Deus, sendo reconciliado contigo, que o Senhor, Deus, no nome de Jesus, dê um novo ânimo, no nome do Senhor, Pai. Oh Deus, aos que estão sendo levantados, ó Pai, agora como líderes de célula, casas abertas, Pai, no nome de Jesus. Dá espírito de ousadia, dá ousadia aos teus filhos para liderar, para batizar, para ganhar vidas para o Senhor. Há um sopro do avivamento do Senhor. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sejamos, Deus, os teus filhos amados, queridos. Perdoa-nos, nos dê, Senhor Deus, uma semana repleta da tua santa presença. Nós já consagramos, Deus, os nossos novos líderes, as casas, as novas vidas, para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor, no nome bendito de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.